Chamo-me José Luís Pescaia, sou médico de família, sou o atual coordenador da USF São Julião da Figueira da Foz. O que eu gostava de realçar nesta questão do que aconteceu nos últimos anos do desenvolvimento das USF, da chamada reforma dos cuidados subprimários, são 3 ou 4 pontos que parecem interessantes. Um mais centrado no contexto da própria administração pública, do lado dos profissionais, que é o que aconteceu foi a única e verdadeira reforma do âmbito da administração pública, ou seja, num quadro público, fez-se um processo de engenharia organizacional, se quiser, em que se criaram pequenas unidades multiprofissionais, lideradas pelos profissionais, e que passaram a ter uma cultura de compromisso, de responsabilização. O que é que isto quer dizer? Em vez de estar a discutir, como classicamente os funcionários públicos fazem, que temos que cumprir aquele horário, temos que fazer isto assim, desta maneira, passou-se a discutir qual é a nossa missão. Prestamos cuidados de saúde. Como é que eu caracterizo os cuidados de saúde? Tem que garantir a acessibilidade. Isto é possível medir. As pessoas esperam mais ou menos tempo. Temos que garantir as consultas no dia. Temos que garantir determinado tipo de respostas. Temos que vigiar de determinada maneira as grávidas. Temos que vigiar de determinada maneira as crianças. Temos que fazer os rastreios, a medicina preventiva, a vacinação, os rastreios do cancro do colo, do cancro do colo do útero, da mama. Esse conjunto de coisas passou a ser o nosso foco. E ao identificar estes resultados, ficámos com autonomia para, de uma forma responsável, porque há uma monitorização se estamos a atingir ou não estes resultados, para organizar o nosso trabalho. Este foi um salto espantoso em termos da administração pública. Associado a isto, houve também a possibilidade de introduzir, num quadro legal público, mais uma vez, uma remuneração ligada ao desempenho, ou se quiserem, sensível ao desempenho. Portanto, algumas OSFs assinaram um compromisso que, se fizerem de uma determinada maneira, se tiverem mais pessoas inscritas, se tiverem determinado tipo de resultados, recebem um valor X. Se não fizerem isso, não recebem. Portanto, há aqui uma partilha do risco, que é uma coisa importante e que é inovadora no quadro de gestão pública. Mas isto, se quiserem, é a parte mais organizacional, mais de reforma. Mas será que as pessoas sentem que há uma OSF ali que é diferente? E todos os dados, ou toda a nossa ciência, de uma forma mais objetiva ou mais, qualitativa, todos os dados que temos apontam para que sim, foram feitos. Infelizmente, só um do âmbito nacional, em 2009, o inquérito de satisfação dos utentes a todas as unidades de saúde, e o grau de satisfação das pessoas com as USFs versus as unidades era claramente superior. E a satisfação medida em várias questões. Se o acesso era bom, se a organização tinha melhorado, se as pessoas lhe davam atenção, e portanto havia várias dimensões desta satisfação com os serviços. Mas há mais 3 ou 4 coisas importantes que não estão quantificadas, mas são importantes ver. As pessoas passaram a assumir a sua USF. Este é um dado muito importante. Se falar com um conjunto de pessoas, elas hoje dizem, fazem gala em dizer, que eu pergunto, tem médico de família? Que era a pergunta antiga, tem, não tem, não é? Vai ao centro de saúde. Muitas pessoas ainda dizem, iam à caixa, não é? E agora a questão, não, eu tenho a minha USF. Isto é um salto muito importante pelo sentimento de apropriação de um serviço, de apropriação no bom sentido da palavra, de inclusão, se quiser, de um serviço, de uma organização que passam a sentir como deles, que passam a ter um valor acrescentado para eles, que eles reconhecem, e isto cria uma ligação, uma cumplicidade no compromisso, na resposta. E isto foi feito por várias coisas inovadoras, diferentes, se quiser, não é? Que é, as OSS passaram sempre mais proativas. Hoje é a prática habitual as pessoas receberem, não aquele postal que todos nós recebíamos, convoco para ir ao centro de saúde tratar de uma coisa do seu interesse, não é? Que era a carta habitual. Agora, olha, convidamos-lo para cá vir porque a vacina está em atraso ou vai ter que ser feita naquele dia. Venha cá, tínhamos aqui uma coisa para fazer consigo e te explicamos o que é. E a própria formulação, dizer que é um convite e não uma convocatória, não é? Muda claramente a questão relacional. Depois as pessoas veem os benefícios, não é? Há, de facto, para além da frieza dos números, dos indicadores, do maior acesso que está garantido e que os números o provam, de melhor desempenho no conjunto de resultados, as pessoas notam e já têm as suas pequenas histórias de vida, não é? Eu telefonei para lá e já aconteceu, que é na televisão, isso faz referenciar a isso, cada vez mais isso vai sendo dito. Eu telefonei para lá, tinha o meu filho doente, e disseram, venha cá às 5 horas, eu fui lá às 5 horas, fui atendido e vim-me embora. E estava o problema resolvido. Isto é uma noção de acessibilidade, de confiança, de cumplicidade, que é muito importante de realçar. Há 2 ou 3 exemplos também muito interessantes, que é das OSFs, que são unidades pequenas, terem criado ligas de amigos, que neste momento são atores e agentes importantes na ligação com a comunidade, de fazer várias intervenções em conjunto, por exemplo, aquelas atividades
clássicas de um dia ou do encontro da USFX, não é? Há programas nestas USF que foram todos feitos com a comunidade, em que já não é aquela questão da diabetes, ou tratar bem ou mal, estão os cidadãos, as pessoas, os diabéticos, estão a discutir como é que é feito a gestão da doença nos diabéticos, como é que as famílias, as comunidades são envolvidas, e todo o programa é feito muito mais virado para o cidadão, para o utilizador, do que propriamente naquela lógica muito ainda restrita, virada para o profissional. Também é importante ser feita, por causa do nosso processo de desenvolvimento profissional contínuo, mas que houve esta abertura, que são exemplos, infelizmente se calhar não são generalizáveis ainda, mas já tem uma dimensão e tem uma oportunidade muito interessante. Eu penso que agora, se calhar a questão agora que é importante é discutir um pouco a sustentabilidade, o crescimento deste processo, não é? Do que está em curso. Porque apesar deste movimento, como eu gosto de chamar, esta situação, já envolver quase 5 milhões de portugueses, ou seja, metade da população portuguesa, e já envolver mais de 7 mil profissionais, portanto já não é propriamente uma experiência piloto, não é? Uma aldeia gaulesa ali num canto qualquer, já tem uma dimensão muito importante. Há 3 ou 4 questões que são desafios que têm que ser resolvidos, não é? A questão é como fazer este mesmo modelo, como garantir isto nas áreas, e é um problema que não é da saúde, das USF, é um problema nosso, da nossa sociedade. Como fazer isto no sítio onde há menos gente, lá esse. Como é que eu consigo fazer isto fora dos grandes centros urbanos e do litoral, fazer no interior? Que há várias questões que tornam, usualmente, este modelo mais difícil. E questões que não são exclusivas da saúde, não é? Porque o que está a acontecer é a desertificação, retirar aquilo, pois é muito complicado lá pôr uma outra questão quando não há acessos, quando não há comunicações, quando não há pessoas ou estão muito isoladas. E essa é uma questão para ser respondida ou para ser equacionada como se faz. Depois a própria sustentabilidade, enfim, uma questão mais técnica dos diferentes instrumentos da organização, a contratualização, ou seja, esta cultura de compromisso que foi operacionalizada através de eu contratualizar ou ter um compromisso de resultados, ao qual está ligado uma alocação, uma distribuição de recursos para essa finalidade, não é? Tem que cada vez ser mais inteligente, ser melhor feita, mais sensível às variações locais e regionais. Portanto, aí também é um outro espaço de desafio. A outra questão é como alargar este modelo. Neste momento, há, de facto, 5 milhões de portugueses que não estão inscritos numa OSF. Estão em unidades que temos excelentes exemplos de bom desempenho, são as unidades de cuidados de saúde, se é o modelo tradicional, unidades de cuidados de saúde personalizados, que é o modelo tradicional, nos quais, ainda, neste contexto nacional, há excelentes exemplos de boas práticas organizacionais e individuais, mas que não têm em absoluto o valor acrescentado que a OSF trouxe. E, portanto, a questão é como fazer esta migração e como sustentar, desenvolver isto. Neste contexto da tão falada crise, austeridade, esta coisa toda, acho que há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas que são contraproducentes, não é? Mas que não afetam exclusivamente, não são um problema para as OSF, são um problema para a sociedade em geral, não é? Penso que tem havido muito déficit de visão do que é uma reforma do Estado. Porque o que aconteceu nas OSF, como contraponto à tão discutida reforma do Estado, é que definiu-se uma coisa primeira, o que é que devia acontecer, não é? E ao decidir o que é que devia acontecer, como é que nós vamos reorganizar, baseado em princípios claros, de gestão, de proximidade, organizarmos isto para que aquele resultado aconteça. A discussão que está em cima da mesa hoje, não é? Que está um pouco enviesada, para não dizer outra palavra mais forte, não é? E que é muito pobre, e que infelizmente é muito pobre, é onde é que eu consigo controlar o custo. E, portanto, onde é que eu corto? Mas ninguém diz o que é que deve acontecer. Mas será que aquilo não estava a fazer nada? Esta coisa, esse elefante branco, antes ele não estava a fazer nada? E, portanto, eu acho que a questão mais importante era a visibilidade que era importante dar, do ponto de vista social, não é? De exemplo, do que foi possível fazer no quadro da administração pública, modernizá-la, porque isto é um processo de modernização. Tem a ver com a adoção de novas tecnologias, sistemas de informação eletrónicos, com a criação do processo clínico eletrónico. Estamos ligados em rede, várias questões que podem ser exemplificadas e com resultados em saúde, que as pessoas têm mais acesso, as pessoas estão mais satisfeitas, as pessoas confiam mais nas suas equipas que estão ali porque reconhecem, depois identificam. Isto foi feito num quadro da administração pública. E, portanto, a grande imagem, portanto, é possível. Não é? É possível e faz, e há provas. Em Portugal, não é um exemplo trazido do estrangeiro, num sítio muito giro. Em Portugal, nos últimos 6 anos, conseguiu-se fazer um processo de inovação social no quadro da administração pública
que envolveu os profissionais, foi liderado pelos profissionais, faz-se com pessoas, não se pode fazer por decreto, é com pessoas. Essa é outra questão que foi importante e que tem resultados quantificados, objetiváveis, em termos dos resultados do que é esperado essa área fazer. Neste caso é a saúde, prestação de cuidados de saúde. Noutras áreas seria outra questão, na educação, na justiça, no que quiser. Não é? E, portanto, eu acho que esse é o ponto essencial. Portanto, aqui mais do que dizer há uns contra e aos outros a favor, é ver quais são os princípios que estão subjacentes a este processo e ver que medidas, que práticas, que as coisas que estamos a fazer levam, salvaguardam ou não estes princípios, continuam a conduzir-nos nesse caminho. Mas este é o grande desafio que penso que já não volta para trás, nesta situação não volta para trás, pode criar uma travessia do deserto complicada em termos de não termos mais USFs, não permitir que mais pessoas tenham os benefícios desta solução organizacional, tornar mais difícil não dar os saltos qualitativos que eram possíveis fazer se houvesse um envolvimento maior. Mas penso que aqui claramente passa por uma... E penso que este portal de inovação social é um bom instrumento para divulgar as boas práticas, o empreendedorismo social, as inovações que estão a acontecer num quadro nosso, português, público e virado para as pessoas.